Bem-vindo, querido amigo, para canalizar a história hoje à noite. Aqui, faremos uma jornada mágica no passado, garantindo que você decorra para dormir com facilidade e contentamento. Não se esqueça de se inscrever e dar um tipo. Até o final da palestra, você será confortável como um bug em um tapete. Feche os olhos e imagine o seguinte. Para inúmeras gerações, a humanidade ficou intrigada por criaturas que andam na linha entre a vida e a morte. A imagem do vampiro é talvez uma dessas criaturas, não é? Um dos exemplos mais vívidos e assustadores desse medo antigo é a imagem do vampiro. Se hoje, os vampiros são personagens de romances, filmes e programas de TV, então, no passado, eram criaturas reais que as pessoas levaram muito a sério. Eles foram vistos como a causa de doenças, epidemias e infortúnios. As pessoas tinham tanto medo deles que muitas vezes enterraram os mortos com extrema cautela para impedir seu retorno. Você já se perguntou de onde vem esse estranho medo de vampiros? É interessante porque o sangue sempre foi visto como sagrado e assustador. É como um símbolo de vida e energia. Portanto, faz sentido que as criaturas que pudessem sugar sangue seriam vistas como uma ameaça. Os psicólogos dizem que a ideia de vampiros provavelmente vem de um profundo medo de perder. É fascinante como eles tinham tanta energia e força em suas vidas. Os mitólogos dizem que a ideia de criaturas sugadores de sangue surgiu como uma maneira de entender as coisas que não podiam ser explicadas. Eles estavam falando sobre coisas como mortes repentinas, epidemias e doenças misteriosas. Eles também tinham medo da vida após a morte desconhecida. Essas criaturas tinham características diferentes, mas todas compartilharam uma base comum. Eles estavam conectados à morte e atividade noturna. É por isso que há a imagem de um caçador noturno. Estamos muito empolgados em explorar como a imagem dos vampiros mudou em diferentes culturas e épocas. Durante nossa palestra, mergulharemos nos mitos eslavos e romenos, conheceremos a figura histórica Vlad Tepes, que inspirou o famoso Drácula e aprende sobre as maneiras pelas quais as pessoas tentaram combater vampiros, de rituais camponeses a investigações policiais oficiais. Estou tão animado para falar sobre esta palestra. Isso ajudará você a entender esse fenômeno mais profundamente. É mostrado que o vampirismo não é apenas um medo e uma superstição, mas também um reflexo de aspectos culturais, históricos e até médicos da existência humana. O fenômeno do vampirismo é mais antigo do que parece à primeira vista. O medo das criaturas que bebem o sangue dos vivos tem raízes tão profundas que remontam ao amanhecer da humanidade. Mesmo na Suméria antiga, as pessoas acreditavam em espíritos e demônios que voltaram dos mortos para incomodar os vivos e levar seus poderes. Entre essas criaturas, as que realmente se destacaram estavam os espíritos malignos dos mortos chamados October e Utuku. Esses fantasmas não conseguiram encontrar a paz e vagavam à noite, procurando a força vital dos vivos. No Egito Antigo, as criaturas vivas eram vistas como mais do que apenas símbolos da morte. Eles foram vistos como ameaças reais, e as pessoas tiveram que se defender de rituais. Histórias mitológicas geralmente se entrelaçam com a história real, e um dos exemplos mais impressionantes é a história de Sekhmet, um poderoso guerreiro e filha do deus do sol. De acordo com o mito antigo, a humanidade uma vez perturbou tantos deuses que Ra decidiu puni-lo enviando sua filha Sekhmet para a terra. Essa deusa tinha a cabeça de uma leoa e era conhecida por ser muito cruel e ter um temperamento ardente. Sekhmet estava tão furiosa que começou a consumir pessoas derramando sangue e sem piedade. E logo, a humanidade estava à beira dos deuses e estava tendo dificuldades com a filha, Sekhmet. Ela era tão destrutiva, e seu pai, Ra, não sabia o que fazer. Ele tentou detê-la, mas não foi fácil. Ela estava tão em seu trabalho que não queria parar. Então, Ra teve uma ótima ideia. Ele ordenou que seu povo enchesse os campos de cerveja. Ele queria que Sekhmet pensasse que era sangue, mas era apenas cerveja. Quando ela viu toda a cerveja, pensou que era sangue real. Ela tomou um drink, e era sangue, e começou a beber, ansioso para saciar sua sede. Ela se empolgou um pouco e, no final, adormeceu. Então a humanidade escapou da destruição completa. Essa lenda é notável pelo fato de que o sangue não é apenas um líquido, mas um símbolo de si mesmo. A deusa Sekhmet, o consumo de sangue, expressou o medo das pessoas da ira dos deuses, doenças e... É uma história sobre um tipo de morte que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Nesta história, você já pode ver alguns dos recursos que mais tarde se tornariam a imagem clássica do vampiro.
Uma dessas características é a Bloodlust, que é um reflexo da sede da vida, uma força que não podemos resistir e a necessidade de métodos mágicos especiais de proteção. Então, nos tempos antigos, o estudo dessas raízes antigas nos ajuda a entender por que existem vampiros hoje. As lendas se tornaram tão populares. Eles agora são algumas das imagens mais conhecidas da cultura. Agora que aprendemos sobre as origens antigas do vampirismo, vamos explorar o mundo da Grécia Antiga e da Roma, onde os bebedores de sangue adquiriram novas características sombrias e mais dramáticas. No Oriente Médio, criaturas como vampiros eram percebidas de uma maneira diferente. Na Grécia Antiga, as pessoas viram demônios e divindades como essas imagens incríveis. Essas imagens se sentiram muito familiares para nós hoje. Eles aparecem como criaturas com destinos trágicos e personagens complexos. Alguns dos mais conhecidos deles são Empusa, Lamia e Strix. Essas criaturas foram as primeiras versões de vampiros em histórias antigas. Essas histórias estão cheias de horror, tristeza e segredos místicos. Empusa era uma criatura demoníaca enviada pela deusa Hecata. Ela poderia mudar sua aparência e aparecer diante dos viajantes na forma de uma garota bonita que o seduz para beber sangue e sugar sua força vital. Tais histórias refletiam o medo antigo das pessoas antes do desconhecido. É interessante e trágico também pensar na história de Lamia. No passado, a bela rainha de Lívia, adorada por Zeus, encontrou-se com uma extremidade trágica nas mãos de uma deusa ciumenta. Após a trágica perda de seus filhos, que foram mortos sob as ordens de uma deusa enfurecida, Lamia foi dominada pela tristeza e pela dor. Ela foi consumida por um profundo desespero, e isso levou a um estado de raiva. Ela começou a caçar os filhos de outras pessoas, sugando sangue como uma maneira de aliviar sua infinidade de dor. Lamia se transformou em uma demoncidade com poderes sedentos de sangue. Esta imagem triste mostra como as pessoas se sentiam sobre coisas que não entendiam, como fantasmas e outros seres sobrenaturais. Também mostra como as pessoas estavam realmente com medo de perder entes queridos e de tê-los voltados como criaturas assustadoras que causariam morte e dor. Na mitologia romana, havia uma imagem assustadora semelhante que estava conectada aos vampiros de Estrias. Há uma criatura na forma de um pássaro terrível com garras enormes que bebe o sangue dos bebês. O nome desta criatura é de onde o termo strigoi, que significa vampiros, veio. Os romanos acreditavam que Strix apareceu à noite e roubou crianças para se alimentar de seu sangue e força vital. Eles realizaram ritos de proteção especiais. Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que amuletos protetores pendurados pela casa podiam ajudar a manter os vampiros afastados. Com o passar do tempo, as histórias sobre essas criaturas começaram a incluir algumas das coisas que agora pensamos como lendas clássicas de vampiros. Por exemplo, a ideia de ser atraída pelo vampiro, ataques acontecendo à noite, sede de sangue e desgosto de se tornar um monstro. As imagens de Empusa, Lamia e Strix se tornaram os blocos de construção de muitas outras lendas de vampiros que vieram mais tarde. Os mitos sobre vampiros se espalharam por toda a Europa e se tornaram parte de nossa herança cultural. Agora, depois que tivemos a chance de explorar as raízes antigas dessas lendas, vamos dar uma olhada em algumas tradições eslavas relacionadas. Vamos mergulhar no mundo de Gous Strigoi, onde os mitos atendem a medos reais e práticas da vida cotidiana das pessoas daquela época. A cultura eslava tem essa coisa muito legal acontecendo com o vampirismo que é tudo sobre o Gol. Mas, você sabe, as ideias de nossos ancestrais sobre vampiros eram muito diferentes dos romantizados e elegantes com os quais estamos acostumados hoje. O Gol não era uma criatura sofisticada e misteriosa fingindo ser um aristocrata. Era mais como uma figura assustadora e desleixada de uma pessoa morta que voltou à vida. Os eslavos acreditavam que uma pessoa que morreu de uma doença repentina e impura poderia se transformar em um Gol. Isso poderia acontecer se a pessoa fosse da sepultura, torturada e matasse seus entes queridos nos assentamentos, ou fosse um suicídio, um criminoso executado, vítima de uma doença terrível ou alguém que morreu uma morte violenta. As pessoas que morreram sem os ritos de enterro necessários ou foram amaldiçoadas durante a vida também foram consideradas perigosas. Enquanto eles conseguiam se lembrar, as pessoas que viviam em aldeias de outras comunidades estavam com muito medo de que isso acontecesse novamente. Eles criaram vários rituais diferentes para manter a si mesmos e suas famílias a salvo dessas visitas. Uma das coisas mais interessantes sobre os eslavos foi que eles tinham maneiras especiais de enterrar seus mortos que os impediram de se transformarem em um Gol. Os corpos de pessoas suspeitas de possível insurreição foram especialmente enterradas.
A crença era que o falecido perderia sua orientação e não seria capaz de se levantar do túmulo. Para garantir que os mortos não pudessem ser revividos, as pedras foram colocadas na boca e lajes pesadas foram colocadas no peito. Os arqueólogos encontraram práticas semelhantes em outros lugares. Ainda hoje, você pode encontrar túmulos em toda a Europa Oriental, o que mostra o quão real esses medos eram. Os eslavos acreditavam que, se uma pessoa se transformasse em um ghoul, o ghoul chegaria à sua antiga casa à noite e pediria para entrar com uma voz semelhante à de um humano. Aqueles que sentiram pena do ghoul e abriram a porta esperaram por um destino terrível. As lendas eslavas são tão interessantes porque são cheias de vida e morte. É fascinante como eles acreditavam que doença, morte e transformação no mesmo monstro estavam todos conectados. Essas superstições e rituais não eram apenas algo por diversão. Eles foram levados muito a sério e, às vezes, até as autoridades se envolveram. Um dos casos mais famosos foi na Sérvia no início do século XV. É um episódio real documentado e é conhecido como o caso de Arnold. Em 1726, na vila sérvia de Medvedza, um pobre camponês chamado Arnold Paul faleceu. Após sua morte, vários moradores locais começaram a morrer de uma doença estranha e desconhecida. Os moradores decidiram que Arnold, que voltou dos mortos e atacou os vivos, era o culpado. O medo se espalhou tão amplamente que as autoridades locais se voltaram para autoridades austríacas, que estavam investigando oficialmente o incidente. A comissão chegou e abriu o túmulo de Arnold. Os relatórios dizem que seu corpo não foi de todo decomposto e havia até sangue fresco nos lábios. Para acalmar as pessoas e parar o pânico, o corpo de Arnold Paul foi perfurado com uma estaca de madeira e depois queimado. Mais tarde, um destino semelhante aconteceu com vários outros. Isso foi amplamente coberto pela imprensa europeia do século XV e tornou-se um dos primeiros exemplos de investigações oficiais de vampirismo pelas autoridades europeias. Então, a imagem eslava do ghoul e as histórias de coisas reais sobre tais criaturas eram muito diferentes do romance e do mistério das lendas modernas dos vampiros. Eles refletiram os medos cotidianos das pessoas comuns antes da morte, doenças e fenômenos noturnos misteriosos de que não podiam explicar o contrário. Iremos ainda mais longe, para a Europa Oriental, para as terras da Transilvânia e Romênia, onde está localizada a mitologia do vampirismo. A Romênia adquiriu características especiais e únicas. É um lugar onde diferentes culturas e religiões se encontram, e já passou por momentos difíceis com instabilidade e guerra por um longo período. É de partir o coração pensar em como a pobreza e as epidemias frequentes são criadas. As pessoas costumavam viver com medo constante de morte súbita por doenças. A bela história dos Strigoi começou a tomar forma sob algumas circunstâncias bastante interessantes. Essas criaturas não eram apenas seus vampiros típicos, mas os seres que eram as almas mortas ou amaldiçoadas, destinadas a voltar dos mortos para beber sangue e causar um pouco de caos para seus entes queridos. As pessoas costumavam dizer que Strigoi eram aqueles que foram malvados ou até amaldiçoados durante sua vida. Os romenos acreditavam que Strigoi era mais do que apenas vampiros. Eles pensaram que Strigoi bebia sangue e tinha poderes especiais. Eles poderiam se transformar em animais, controlar o clima e deixar as pessoas doentes. A imagem dos Strigoi na Romênia é muito forte porque é interessante como esse mito surgiu, não é? É como se fosse uma maneira de as pessoas entenderem as coisas inesperadas que aconteceram em suas vidas diárias. Imagine morar em uma vila onde você teve que lidar com coisas como doenças repentinas, morte ou colheitas ruins. Não é de admirar que as pessoas tenham começado a pensar que essas coisas podem ser causadas por uma maldição dos Strigoi. É como se o medo dos vampiros se tornasse parte de suas vidas cotidianas. A vida deu origem a muitas lendas e parábolas que foram passadas de geração em geração, fortalecendo a crença na existência de Strigoi e tornando-os parte integrante do folclore local. Uma dessas histórias tradicionais, as aldeias romenas chamam de Noite do Retorno dos Strigoi, e isso é algo assim. Em uma aldeia romena distante, um miller idoso faleceu. Durante sua vida, ele era conhecido como um homem que não era muito popular, um pouco ganancioso e não mais gentil. As pessoas estavam preocupadas com o fato de que depois que ele morreu, ele pode não encontrar paz e voltar como um Strigoi. Quando Miller foi enterrado, os moradores passaram 3 noites ouvindo qualquer som, na esperança de ouvir o morto. As 2 primeiras noites passaram sem problemas, mas na terceira noite, um vento forte soprou pela vila, e os cães começaram a latir aleatoriamente. Não demorou muito para que todos percebessem que o morto havia voltado para a vila, assustado.
As pessoas rapidamente se esconderam em suas casas e penduraram o alho ao seu redor para manter a energia ruim afastada. As portas e janelas. O ferreiro, o morador mais corajoso da vila, saiu para cumprimentá-los. Ele tinha uma estaca de aspen e uma cruz de ferro com ele. Ele foi ao cemitério e, à luz da lua, viu o túmulo movendo-se. A terra se separou lentamente, e a mão do morto apareceu. Seu rosto estava pálido e seus olhos queimados com uma determinação feroz. Superando seu medo, o ferreiro correu para frente e perfurou o Strigoi com uma estaca de aspen no coração. Ele soltou um grito de dor e caiu de volta ao chão. De manhã, os camponeses encontraram o túmulo aberto e o Miller. Ele foi encontrado com uma marca estranha no peito, e não estava se movendo. Depois disso, ele nunca voltou. Por centenas de anos, as pessoas compartilharam histórias sobre esse evento estranho. Essas histórias foram passadas através de gerações de romenos. Eles ensinaram as pessoas sobre criaturas misteriosas e a importância dos rituais de proteção. É por isso que o Strigoi na Romênia não é apenas uma história, é uma parte da história, memória e crenças do país. Agora que conversamos sobre a imagem romena de Strigoi e gous eslavos, passaremos para a próxima parte de nossa palestra, onde aprenderemos sobre história. Quando falamos sobre o famoso Drácula, a maioria de nós imaginamos o vampiro como um aristocrata escuro, o herói do romance clássico de Bram Stoker. Mas antes que houvesse um caráter literário, havia uma pessoa real, o príncipe cujo nome aterrorizou seus contemporâneos e se tornou a base para algumas das histórias mais aterrorizantes da Europa. Este é o primeiro que foi um momento tão especial em que uma pessoa real e viva apareceu. O homem era Vlad III, o governante do pequeno território de Valachia no que hoje é a Romênia. Vlad nasceu em 1431 na bela cidade da Transilvânia de Segizaara. Seu pai, o príncipe Vlad II, era membro da Ordem Misteriosa do Dragão, que foi criado para combater o avanço do sul. O pai de Vlad era membro de uma ordem que lhe deu seu famoso apelido, Drácula, que literalmente significava filho do dragão. Mas logo, esse nome assumiu um significado diferente. Tornou-se um símbolo de horror e crueldade. Vlad também recebeu outro apelido, Tsepish ou Colossosatel. Esse apelido se tornou uma parte essencial de seu personagem. A infância e a juventude de Vlad eram. Vlad teve uma infância difícil. Ele e seu irmão foram enviados ao tribunal do sultão otomano como reféns quando eram crianças. Foi um momento muito difícil para eles, e eles sempre estavam com medo. Eles estavam em constante perigo de morte, humilhação e violência. Isso definitivamente afetou suas personalidades. Eles se tornaram pessoas fechadas que eram duras e desconfiadas. Quando voltaram para casa, aprenderam uma lição muito importante. É tão importante que um governante seja forte, cruel e impiedoso. Caso contrário, eles podem ser vítimas de inimigos e traição. A situação política em torno de Valachia e esse tempo também explica a crueldade de Vlad. O principado estava na interseção dos interesses de dois estados poderosos. O Império Otomano procurou expandir seu território para manter o poder e a independência. Nessas situações, Vlad se viu tendo que usar a crueldade e a intimidação como uma ferramenta política, e ele se tornou bastante hábil. O mais famoso e, ao mesmo tempo, o aspecto mais assustador do governo de Vlad foi o uso da execução por impaldade. Esse método de punição foi usado diante dele, mas foi Vlad quem o aperfeiçoou. Ele usou influência política e intimidação contra seus oponentes. As crônicas descrevem um famoso episódio de 1462, quando o sultão Mehmed II enviou um enorme exército a Valachia para conquistar o principado. Para intimidar. O exército que se aproximava, Vlad ordenou a execução e exibiu prisioneiros turcos capturados em apostas, expondo seus corpos. A floresta de apostas ficou tão chocada com o exército turco que se virou e se retirou, considerando Tzepis um louco perigoso que era melhor não mexer. Mas a crueldade de Vlad se manifestou não apenas em relação aos inimigos externos. A rigidez e a gravidade se tornaram seu método de governar. Dentro do principado, ele torturou brutalmente todos aqueles que considerava traidores, ladrões ou conspiradores. Por exemplo, há registros de Vlad que convidam boiar suspeitos de planejar algo para um banquete. Logo após as festas, ele os executaria colocando-os em um colarinho de cavalo. Essa era a maneira dele de tentar manter todos na fila. Ele pensou que, se as pessoas estivessem assustadas, teriam maior probabilidade de seguir ordens e se dar bem. É importante lembrar que a crueldade de Vlad não era apenas uma coisa única.
Tudo fazia parte de uma estratégia política cuidadosamente planejada na complicada situação geopolítica dos Balcãs no século X. Naqueles dias, cada pequeno princípio tinha que encontrar uma maneira de equilibrar o poder e sobreviver. Então, sultões, reis húngaros e meninos locais tiveram que encontrar uma maneira de trabalhar juntos. Todos eles tiveram que ter cuidado com o príncipe, mas não deixaram isso impedi-los de fazer o que precisavam fazer. Vlad Tepes era uma figura complexa, e ele foi retratado de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos. Ele era um produto de uma era cruel, onde foram tomadas medidas extremas para garantir a sobrevivência política. Essa figura trágica, com todas as suas contradições, desempenhou um papel significativo na história do país. Mas antes de nos aprofundarmos no mundo fascinante de Drácula literária, vamos levar um momento para entender. Você já se perguntou como Bram Stoker transformou essa figura histórica na imagem de vampiros mais reconhecível e famosa da cultura mundial? A história de Vlad, o Empalador, poderia ter permanecido apenas parte de crônicas medievais e lendas terríveis que foram passadas de geração em geração. Se não fosse pelo escritor irlandês Bram Stoker e seu romance Drácula, talvez não tenhamos esse caráter amado hoje. Você sabe, foi publicado em 1897, e isso mudou tudo. Isso fez do príncipe do Valagiano uma pessoa real, e ele se tornou um dos monstros literários mais famosos de todos os tempos. Mas como exatamente Stoker transformou o cruel príncipe do século XV em um vampiro sombrio e misterioso? Muitas pessoas costumavam pensar que Vlad Tepes era a única fonte de inspiração de Stoker, mas é tão interessante pensar o quanto as coisas mais complexas podem ser. Por exemplo, você sabia que Stoker se inspirou em vários mitos e lendas europeus pouco conhecidos quando ele criou seu famoso Drácula? É fascinante pensar em todos os elementos diferentes se unindo para criar um personagem. Por exemplo, houve um livro de William Wilkinson chamado Um Relato dos Diretores de Valachia e Moldávia que foi publicado em 1820. É selvagem pensar que foi aí que Stoker encontrou o nome Drácula. Vou te dar uma pequena informação sobre a crueldade de Vlad, mas o autor realmente mergulha na mitologia europeia. Você pode não notar no começo, mas está lá. Você também pode estar interessado em saber que a criação de seu famoso personagem, Stoker, foi inspirado por lendas romenas e mitos irlandeses antigos de sua cultura nativa. No folclore irlandês, houve sugestão de sangue que você já ouviu falar de bloodsuckers de sangue vermelho? Eles são um tipo de criatura que é um pouco como vampiros. Há uma bela lenda sobre uma mulher dedicada a seus entes queridos e amantes. Após sua morte, seus entes queridos voltaram para se vingar, alimentando-se do sangue dos vivos. Esta imagem de uma criatura romântica, mas assustadora, trazendo a morte por causa do trágico amor e vingança, também teve uma influência significativa na formação de o caráter de Drácula. Stoker retirou uma variedade de fontes ao criar o caráter de Drácula. Além do folclore, ele extraiu informações sobre a misteriosa Europa Oriental, que foi levada por todo o mundo ocidental no século XIX. O escritor nunca visitou a Romênia pessoalmente, então a descrição de lugares e detalhes era fruto de sua imaginação, inspirada na história da Romênia e suas viagens. A Romênia era uma terra de misticismo e superstição sombria para os habitantes da Inglaterra vitoriana, o que o tornou o cenário perfeito para um romance gótico. A natureza exótica do país fez a imagem de Drácula tão atraente e convincente para os leitores ocidentais. O romance combinou detalhes históricos da vida do cruel príncipe Vlad com lendas antigas, dando profundidade e autenticidade. A imagem de Drácula que conhecemos hoje é única e profunda, e é resultado de tantas lendas diferentes, detalhes históricos e fantasias pessoais. Não é surpresa que se tornasse uma das imagens mais reconhecíveis e influentes da cultura moderna. O século XV foi o auge do que os historiadores mais tarde chamavam de histeria de vampiros. Nesse momento, a crença em vampiros estava realmente decolando. É interessante como tudo isso começou como medo local de aldeias individuais e depois se transformou em um fenômeno pan-europeu real que varreu regiões inteiras da Europa Oriental e da Península dos Balcãs. As pessoas estavam compreensivelmente em pânico, então desenterraram sepulturas, corpos queimaram e perfuraram os mortos com as estacas de aspen para tentar impedir a misteriosa epidemia do vampirismo. É um fenômeno estranho e assustador, não é? É interessante pensar em como as pessoas no século XV viram vampiros. Eles pensaram que eram reais e assustadores. É difícil de acreditar agora, mas naqueles dias, a praga e a tuberculose eram comuns. As pessoas morreram o tempo todo, e havia muitas doenças estranhas. Eles pensaram que os vampiros eram reais e tinham medo deles.
Os vampiros foram uma explicação comum para as mortes e doenças misteriosas nos Balcãs e nas aldeias da Europa Oriental. Como as pessoas não tinham acesso à medicina e à ciência, eles se voltaram para superstições para obter respostas aos seus medos. O pânico em massa se espalhou tanto que mesmo as grandes potências europeias foram penas nele. Por exemplo, a Imperatriz Maria estava interessada na coisa toda. À luz de toda a emoção em torno dos vampiros, Teresa sentiu que era importante emitir um decreto para garantir que as sepulturas sejam respeitadas e que as pessoas não entrem em pânico. Ela queria ter certeza de que todos pudessem descansar em paz. Você já se perguntou sobre a atitude em relação aos vampiros no século XV? Bem, tudo é graças a um trabalho único do monge cientista francês Augustin Calmet. Ele escreveu um tratado sobre os fenômenos de espíritos e vampiros. Agora, Calmet não era uma pessoa supersticiosa. Ele era um monge cientista beneditino educado que decidiu investigar seriamente os inúmeros rumores sobre o aparecimento de vampiros na Europa. As autoridades analisaram mortes estranhas e até foram algumas exumações. Embora o objetivo de Calmet fosse tentar entender o vampirismo, seu trabalho teve o efeito oposto. Em vez de acalmar pessoas, um tratado sobre os fenômenos de espíritos e vampiros publicado em 1746 aumentou apenas o interesse e o pânico entre os europeus. O livro de Calmet se tornou um verdadeiro. Era um best-seller de seu tempo e estava disponível em diferentes idiomas. As pessoas ficaram impressionadas com o fato de um líder sério da igreja não negar a possibilidade da existência de vampiros. Em vez disso, ele pensativamente levantou a questão da necessidade de educação profunda depois de estudar esse fenômeno. Ele não afirmou que os vampiros existem com certeza, mas também não negou completamente. Ele ofereceu várias razões racionais e médicas porque as pessoas poderiam estar vendo as coisas de maneira diferente, explicando os casos estranhos do retorno dos mortos. Hoje, os historiadores acreditam que a maioria dos chamados casos de vampirismo foi associada a doenças pouco compreendidas. Por exemplo, as vítimas de tuberculose pareciam extremamente pálidas aos olhos de entes queridos. As pessoas pensaram que isso era por causa de visitas noturnas de vampiros. Catalepsia. E é importante lembrar que as pessoas costumavam pensar que doenças que faziam as pessoas parecerem que estavam mortas poderia realmente trazê-las de volta à vida. Isso levou a todos os tipos de histórias sobre os mortos-vivos, como vampiros. Também é interessante notar que doenças como a catalepsia, que fazem as pessoas parecer que estão em escórias profundas, também podem ser uma razão pela qual as pessoas pensavam nessas criaturas. Alguns exemplos reais de raças. Innumerous supersticos. No século X e X, houve muitos casos de pessoas sendo enterradas vivas por causa de uma morte equivocada. Esses eventos fizeram muitas pessoas com medo do retorno dos mortos, e pareciam mostrar que o vampirismo era real. O exemplo mais famoso foi a história de Angel Reis da França no final do século X, que, lamento saber que você está sofrendo de catalepsia. Alguns dias depois que eles disseram que ele se foi, sua família abriu o túmulo e encontrou H. Estou vivo. Ele estava voltando para si mesmo. Isso foi tão importante que eles começaram a usar caixões especiais com um sistema de segurança na Europa. Eles colocam sinos nos túmulos e os amarraram à mão da pessoa morta com uma corda. Se alguém acordasse no metrô e pensasse que estava morto, poderia tocar a campainha para informar o cuidador do cemitério. E é assim que a ideia de sinos nos enterros se espalham pela Europa. Os Estados Unidos eram uma maneira de proteger as pessoas da possibilidade real de serem enterradas vivas. Isso levou a muito medo e ansiedade sobre vampiros no século XV. Não foi apenas superstição. Era um profundo medo de doença, morte e... É difícil de acreditar, mas algumas pessoas tentaram explicar algumas coisas realmente estranhas que aconteceram à sua maneira. Um exemplo disso foi o livro de Augustin Calmet, que mostra como até um cientista racional poderia acidentalmente deixar as pessoas com mais medo. Isso fez as pessoas se preocuparem ainda mais, e tornou ainda pior a histeria do século XV. Vamos nos concentrar nas coisas práticas, ok? Ei, aqui estão algumas coisas legais para conferir. Temos tudo que você poderia querer para suas aventuras de caça aos vampiros, como tratados e kits. Até temos casos desde o dia, quando até as autoridades tiveram que se envolver na investigação de ataques de vampiros. A história dos vampiros e a crença em sua existência não parou apenas com o pânico em massa do século XV. Não, esse tópico era super popular e continuou mudando com o tempo. Alguns dos personagens mais interessantes e únicos tiveram um enorme impacto sobre como as pessoas pensavam sobre o vampirismo. Uma das figuras mais antigas e mais notáveis foi um clérigo e escritor inglês.
Summers de Montagu. Um homem envolto em mistério, com espírito brilhante e controverso. Montagu Summers era um indivíduo tão único que sua vida e obra ainda estão consagrados em uma atmosfera mística e uma infinidade de rumores intrigantes. Nascido em 1880, ele dedicou a maior parte de sua vida ao intrigante estudo do sobrenatural, místico e sombrio. Embora ele tenha sido educado e acreditado em crenças sacerdotais tradicionais, Summers não era seu padre típico. De fato, ele estava profundamente convencido de que os vampiros realmente existem e representam um sério perigo para os seres humanos. Essa crença transformou sua pesquisa em algo mais do que apenas uma curiosidade científica. Ele fez seus livros, um guia de vida para identificar e combater vampiros. Montagu Summers é um autor amado que escreveu muitos livros maravilhosos. O mais famoso deles é o livro Vampiro de Seu Parente, publicado em 1928. Neste livro, Summers nos dá muitos exemplos de vampiros da história, folclore e casos reais. Ele descreve os sinais de um vampiro real e analisa cuidadosamente as contas de testemunhas oculares. Os Summers nos tranquilizam que os vampiros são bastante reais e representam uma ameaça que deve ser combatida com todos os meios disponíveis. Sua descrição dos vampiros é tão detalhada, e ele ficou tão detalhado em suas descrições que era como se ele tivesse uma visão em primeira mão dessas criaturas. Ele falou sobre como eles eram, como se comportaram e quais manifestações deveriam alertar os outros. Ele estava tão convencido da existência de vampiros que seus livros eram especialmente convincentes e assustadores para os leitores da época. Os verões não pararam apenas em descrições teóricas. Seus livros realmente se transformaram em instruções reais para destruir vampiros. Ele explicou em detalhes como proteger a si e a seus entes queridos dos vampiros, quais itens devem ser usados e como conduzir rituais de proteção. Ele prestou atenção especial aos métodos clássicos. Aspen está cheio de belo simbolismo religioso, como água benta, crucificação e muito mais. Juntamente com essas recomendações clássicas, também oferece orações especiais e feitiços de proteção. Eles dizem que, para combater efetivamente os vampiros, você precisa de uma mistura de força física e proteção espiritual. É realmente interessante como, graças aos livros de Summers no final do século XIX e início do século XX, os verdadeiros kits de caçadores de vampiros começaram a aparecer, o que é bem legal. Esses itens únicos e especiais foram vendidos a pessoas ricas que estavam preocupadas com o mundo. Eles foram transformados em casos bonitos cobertos com couro ou veludo e continham itens cuidadosamente selecionados para combater os espíritos malignos. Você pode encontrar uma estaca de aspen com um martelo de madeira, uma garrafa de água benta cuidadosamente colocada em um forro de veludo, um crucifixo feito de prata ou ferro, bem como livros de oração e textos especiais para exorcizar vampiros. Você pode se surpreender com ler. Arm que muitas vezes havia pistolas com balas de prata. Esses são itens mais familiares para nós de longas metragens, mas eles realmente existiam na época e foram vendidos ativamente para pessoas que foram dominadas pelo medo do sobrenatural. Curiosamente, esses conjuntos não eram apenas lembranças ou brinquedos da moda. Muitos de seus donos realmente acreditavam que um dia poderiam enfrentar vampiros reais e serem forçados a combatê-los por suas vidas. Hoje, esses conjuntos preservados são vendidos em leilões e são muito caros porque são artefatos reais daquela época. Eles nos mostram os medos que seguraram as pessoas, mesmo em uma sociedade moderna e esclarecida. Hoje, a maioria de nós não acredita em vampiros, mas eles são uma relíquia do passado. Mesmo no século XX, as autoridades oficiais tiveram que lidar com relatos de vampiros. Um dos exemplos mais impressionantes que causou uma ampla resposta pública foi o caso de nos anos 1970 em Londres. Houve uma história realmente estranha sobre um vampiro do cemitério de Highgate. Não era apenas uma história, tornou-se parte do folclore único da cidade. Era uma daquelas coisas estranhas e misteriosas nas quais até a polícia e a imprensa se interessaram. No início dos anos 1970, as pessoas que moravam na área de Highgate de Londres começaram a reclamar de algumas coisas estranhas e assustadoras que acontecem no antigo cemitério. O cemitério mais famoso da capital. As pessoas disseram à polícia que viram figuras estranhas vagando à noite entre os túmulos antigos e as criptas. Algumas testemunhas alegaram que era um homem alto e sombrio em uma capa longa e escura. Outros disseram que viram uma figura levando acima do solo ou desaparecendo nas sombras. O pânico se espalhou rapidamente pela área de Highgate, e o medo dos moradores atingiu essas proporções que a polícia foi forçada a lançar uma investigação. Uma investigação sincera sobre essas ocorrências intrigantes.
A polícia, preocupada com o bem-estar da comunidade, enfrentou bravamente a tarefa de investigar esses acontecimentos estranhos. Eles percorreram o cemitério à noite, conversaram com pessoas que viram as coisas e fizeram o possível para entender tudo. Eles pensaram que talvez o vampiro fosse apenas alguém que queria assustar os habitantes locais, ou talvez houvesse um culto envolvido. Mas, por mais que tentassem, a polícia não conseguiu descobrir uma explicação lógica. Estamos à procura do suposto vampiro. A investigação foi realizada, mas foi fechada devido à falta de evidências. No entanto, a lenda urbana do vampiro Igat continuou a viver, atraindo amantes de mistério e caçadores sobrenaturais de toda a Inglaterra para o cemitério. Não ocorreram eventos menos incríveis em outro continente, na América, muito antes, em meados do século XIX. Um dos episódios mais de alto nível e documentado de pânico de vampiros na América foi nesse meio tempo. Vou falar sobre um episódio pouco conhecido de 1854 no estado de Connecticut. Aconteceu em uma vila chamada Jewett City, e é uma história que é realmente bastante reveladora. No começo, parecia apenas mais uma gripe. Mas então, muitas pessoas na vila começaram a morrer. Eles estavam ficando muito cansados e fracos. Foi comovente vê-los desaparecer. E ficou ainda mais estranho. Algumas pessoas pensaram que os moradores que estavam morrendo eram vampiros. Os moradores estavam compreensivelmente preocupados, e as gentis autoridades da aldeia e padres locais decidiram verificar as coisas cavando alguns túmulos. Eles queriam ver se o falecido havia se transformado em vampiros e bebendo o sangue de seus parentes vivos. Quando abriram os túmulos, descobriram que os corpos não estavam completamente decompostos. Isso foi realmente convincente para os moradores, que estavam compreensivelmente preocupados. As autoridades locais, que não conseguiram impedir que os moradores em pânico, concordaram em um esforço para manter sua comunidade a salvo de vampiros, o povo da vila criou um plano especial para evitar mais contaminação. Eles tiraram os corpos dos túmulos, os queimaram e depois os enterraram. De acordo com as crenças locais, isso era importante para proteger as pessoas da ameaça de vampiros. É interessante notar que essas ações foram registradas pela imprensa local e arquivos estaduais. O que é ainda mais interessante é que essa foi uma das últimas exumações oficiais registradas na história do vampirismo da América. A crença em vampiros é algo que existe há muito tempo. Mesmo nos países mais modernos e desenvolvidos, as pessoas costumavam acreditar no retorno dos mortos. Eles fariam todo tipo de coisa se proteger contra essa suposta ameaça, como tomar medidas oficiais. Essa crença em vampiros existe há séculos. No passado, as pessoas pensavam nesses eventos como puramente místicos. Sobrenatural. À medida que a ciência avançou, aprendemos mais sobre as reais razões por trás das lendas dos bebedores de sangue. Hoje, podemos identificar certas doenças e condições que antes eram sinais de vampirismo. Uma das doenças mais conhecidas relacionadas aos mitos dos vampiros é a parferia, um raro distúrbio metabólico hereditário, onde o corpo humano não pode produzir hemoglobina do jeito que deveria. Ele aparece como uma sensibilidade à luz solar. Mesmo um pouco de sol pode causar queimaduras e úlceras muito ruins na pele. Pessoas com parteria têm cicatrizes e bolhas no rosto e nos membros, e sua pele pode parecer um pouco pálida, o que pode fazer com que os outros se sintam desconfiados ou assustados. Esta doença também pode alterar a forma das gengivas, tornar os dentes mais perceptíveis e tornar as presas mais longas. Pessoas com parteria tentam ficar longe da luz do dia e liderar na Idade Média e além. As pessoas com estilo de vida noturno na maioria das vezes eram frequentemente objeto de alguns rumores bastante assustadores. É totalmente compreensível porque as pessoas poderiam ter visto como vampiros, já que pareciam tão diferentes de todos os outros. E doenças como tuberculose e raiva também desempenharam um papel nessas histórias. A tuberculose, que costumava ser chamada de sarna, fazia suas vítimas perder muito peso, o que provavelmente não ajudou. Pessoas com pele pálida, que geralmente eram fracas e que tinham uma tosse sangrenta, foram atingidas por uma doença terrível. Era contagioso, e poderia literalmente destruir famílias inteiras em alguns meses. As pessoas pensavam que era alguém dos mortos voltando para pegar seus entes queridos. É por isso que, nas aldeias onde a epidemia atingiu, as pessoas começaram a expor túmulos em busca dos culpados da terrível doença. Eles costumavam encontrar os corpos dos mortos, que, por um motivo ou outro, estavam na realidade dos vampiros. Naquela época, as pessoas pensavam que a raiva era uma doença realmente misteriosa e assustadora.
Poderia se espalhar rapidamente, e os sintomas eram semelhantes a algumas das coisas que as pessoas pensavam sobre vampiros. Se uma pessoa foi mordida por um animal raivoso, ela pode se tornar agressiva, ter uma reação dolorosa à luz brilhante e até começar a atacar. Eles também poderiam ter crises graves. Como se pensava que a raiva era uma espécie de maldição, as pessoas pensavam que morder os outros poderia espalhar a doença. Pensa-se também que isso é o resultado de um ataque de um ser sobrenatural. Você sabe o que é uma das histórias mais vívidas e documentadas? É a história da família Brown em Exeter, New Hampshire, em 1892. É uma história de partir o coração sobre medo, ignorância e a trágica perda de uma família. A mãe dos Browns e a filha mais velha faleceram, deixando a família cambaleando. Edwin, o filho mais novo, ficou gravemente doente com uma tosse e se sentindo fraco. As pessoas da cidade não conseguiram explicar essa doença estranha. Alguns dos familiares falecidos voltaram do túmulo e drenaram a vida de seus parentes vivos. As pessoas começaram a se perguntar se Mercy, de 19 anos, que havia morrido da mesma doença misteriosa pouco antes, estava envolvida. Os moradores realmente queriam desenterrar seu corpo, embora os médicos tenham dito que isso era uma má ideia. Eles pensaram que encontrariam sinais de vampirismo. Quando o túmulo foi aberto, eles ficaram surpresos. O corpo da garota, enterrado de uma maneira que deveria impedi-lo de se decompor, estava quase completamente intacto. As pessoas encontraram sangue fresco em seu coração. Para os moradores locais, isso era prova de que a misericórdia havia voltado dos mortos e era um vampo. Em um esforço para parar a doença, o coração da menina foi extraído e queimado no cemitério. As cinzas do coração foram dissolvidas na água e dadas aos doentes Edwin para beber, na esperança de que a maldição fosse levantada e as mortes fossem evitadas. É de partir o coração pensar que esses métodos eram completamente impotentes. Essa história foi coberta pela American Press e tornou-se um dos últimos casos oficiais de superstição de vampiros na América. Mostra como a ignorância médica pode afetar profundamente a mente das pessoas. Mercy Brown caiu na história como o último vampiro americano, e é tão triste. É fascinante como nosso medo de doenças e outras coisas misteriosas levou a alguns dos contos mais incríveis e comoventes. Muitos de nós pensam que as crenças em vampiros nada histórias semelhantes são coisas do passado, da Idade Média ou pelo menos do século passado. Mas, como se vê, a verdade é muito mais complexa e intrigante. A imagem dos vampiros não desapareceu, na verdade, mudou de maneiras interessantes. Nos últimos anos, surgiu um novo fenômeno chamado vampirismo moderno. É um grupo de pessoas que realmente se veem como vampiros reais. Você pode estar se perguntando sobre essas pessoas que dizem que precisam de sangue humano ou energia vital especial. Esta subcultura tem suas próprias comunidades e até uma organização especialmente popular nas principais cidades dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e alguns países europeus. Você pode se surpreender ao saber que os vampiros modernos não se escondem em becos escuros, mas se reúnem abertamente em clubes e cafés, reuniões de hospedagem, conferências e até pontos como a famosa Bola Anual de Vampiros em Nova Orleans. Eles se comunicam, discutem seus sentimentos, encontram apoio e compreensão um do outro. Muitos deles afirmam que têm uma necessidade física de consumir regularmente uma pequena quantidade de sangue humano. Tudo isso faz parte de sua comunidade. Entendo suas preocupações, mas posso garantir que esse procedimento não está relacionado à crueldade ou violência. Nossos doadores concordam voluntariamente com este procedimento e nos certificamos de realizar verificações médicas completas. O processo em si é realizado de acordo com regras estritas e medidas de segurança. Nossos membros da comunidade acreditam que o sangue lhes dá energia e vitalidade especiais que eles não podem obter de outra maneira, e eu respeito totalmente suas crenças. A ciência moderna considera que essas sensações fazem parte de um fenômeno psicológico complexo conhecido como Síndrome de Renfield, nomeado após o personagem no Povo. Aqueles com síndrome de Renfield experimentam um desejo impulsivo de sangue, acreditando que seu uso lhes traz força especial, juventude ou a imortalidade é um tópico fascinante, e é algo que a psiquiatria moderna tem muito a oferecer. Os psicólogos estão realmente interessados nesse fenômeno e acreditam que problemas internos profundos, trauma e morte estão frequentemente por trás disso. Mas é importante lembrar que nem todo mundo que se identifica como um vampiro hoje está realmente bebendo sangue. Hoje em dia, há outro tipo de vampirismo que está se tornando mais comum, chamado vampirismo energético.
É quando as pessoas sentem que precisam beber sangue para evitar se apegar demais aos outros e suas emoções. É como se eles estivessem tentando evitar ter profundas conexões emocionais com as pessoas ao seu redor. É importante entender que as pessoas que agem assim geralmente sentem uma sensação de vazio por dentro. Eles podem encontrar maneiras de fazer os outros sentirem emoções fortes como pena, medo, irritação ou raiva. Isso pode dar a eles a energia necessária para continuar em suas vidas. Muitos psicólogos acreditam que o vampirismo energético é uma coisa real. Está conectado à maneira como as pessoas se tratam, e é algo sobre o qual precisamos falar. Hoje, existem grupos de pessoas que se chamam de vampiros modernos. Eles estão tentando fazer as pessoas entenderem que seu modo de vida não é violento ou fazer crime. Em vez disso, eles querem mostrar que é importante ter um doador. Vamos falar sobre consentimento, controle médico rigoroso e segurança absoluta durante seus rituais incomuns. Para muitos participantes de tais comunidades, o vampirismo moderno se tornou o significado da vida e até um tipo de terapia. Hoje, vamos fazer uma jornada fascinante ao longo dos séculos, mitos e história real. Tentaremos entender como uma das imagens mais misteriosas e fascinantes da humanidade nasceu e mudou de demônios e deuses antigos para medos medievais, desde Tepes de Vlad até comunidades modernas de pessoas que se consideram vampiros. Vamos ver como as raízes desse fenômeno são profundas e diversas. A história dos vampiros é realmente interessante, não é? Este é um espelho que reflete nossos mais profundos medos, esperanças e tentativas de explicar o inexplicável. Sou muito grato por ter tido a chance de conversar com você hoje e mal posso esperar para vê-lo na próxima palestra.